Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente nesse dia 3 de fevereiro de 2026, terça-feira. As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha agora, ao vivo. E eu mando meu abraço também a toda a turma que nos acompanha depois, né, até de noite, às vezes até na madrugada seguinte, para ter uma ideia do que aconteceu afinal na terça-feira. Aqui é o resumo feito pela equipe do ICL, sempre com a gente, a Laura Couto, na atualização das notícias, na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que as disputas na direita, na extrema-direita, ficam cada vez mais explícitas. Agora, um levantamento mostra que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro simplesmente ignorou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Até agora, ela não fez uma postagem, uma declaração em apoio ao 01, né, da família. Então, a Michele tem o papel de visitar sempre o Jair, tem feito uma campanha para mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, isso ninguém nega. Esse empenho dela na defesa do marido, mas na defesa do enteado, do Flávio como candidato, aí nada. Daqui a pouco vamos trazer detalhes sobre isso, o que mostra como tem arestas ali dentro da família e da extrema-direita. Já já a gente volta nesse tema, mas seguimos falando da extrema-direita golpista. O Ministério Público Militar apresentou hoje, nesta terça-feira, os pedidos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros militares condenados pelo golpe de 8 de janeiro sejam expulsos das Forças Armadas. Então é isso mesmo, já há um pedido formal que chegou ao Superior Tribunal Militar. As ações são por indignidade ou incompatibilidade para o exercício do oficialato, ou seja, não tem condição de manter como oficial alguém que participou de tentativa de golpe contra a Constituição brasileira. Agora, depois desse pedido entregue formalmente pelo Ministério Público, o Superior Tribunal Militar vai começar a julgar se os crimes pelos quais eles foram condenados vão mesmo impossibilitá-los de seguir a usar as patentes, né, das Forças Armadas, porque não é só o Jair Bolsonaro. Vamos aqui conferir e relembrar quais são os militares que podem perder as patentes, todos eles do núcleo crucial, o núcleo 1 da trama golpista, que é o núcleo que já transitou em julgado, não tem mais recurso. Então, está na hora de decidir se eles permanecem ou não com as patentes. Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva, condenado a 27 anos e 3 meses. Augusto Heleno, o general que gostava de cantar e falar, se gritar, pega centrão, não sei o que, pega ladrão, e no final está preso também. General do Exército, condenado a 21 anos de prisão. Paulo Sérgio Nogueira, general, 19 anos de prisão. Walter Braga Neto, general do Exército, foi o vice do Bolsonaro, foi ministro, 26 anos e 6 meses de prisão. E o Almir Garnier, que é o único da Marinha aqui, almirante que tomou 24 anos de prisão, teria colocado à disposição dos golpistas as tropas da Marinha para dar o golpe e impedir a posse do presidente Lula. Laura Couto explica, traz mais detalhes para a gente sobre esse processo da perda das patentes que está começando. Laura, o primeiro passo foi dado. Rodrigo, a perda da patente está prevista no artigo 142 da Constituição, segundo o qual o militar pode ser considerado indigno ou incompatível da patente se for condenado a pena superior a 2 anos de prisão. Vale ressaltar aqui que o STM nunca condenou nenhum oficial de alta patente a esse tipo de punição nos 2 séculos de história da instituição, Rodrigo. Então essa vai ser a primeira vez que o Superior Tribunal Militar vai deliberar sobre a consequência dos atos como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E caso a decisão seja pela condenação, é declarada a morte ficta do militar, ou seja, sua morte simbólica para as Forças Armadas. Na prática, a perda da patente pode levar os condenados da trama golpista a perderem o direito de ficar numa prisão militar e, como o ex-militar perde os benefícios, a família passa a receber a pensão, Rodrigo. É isso, ele é punido, é como se ele tivesse morrido, mas está em vida, né? E aí a família fica com a pensão, mas eles não podem mais usar a patente. General Heleno, não. Vira só Heleno. Capitão Jair, não. Vira só o Jair presidiário. O julgamento que vai ocorrer aí na Justiça Militar não é uma revisão da decisão
da primeira turma do STF. Você entendeu bem isso, né? O STF julgou o crime e agora o Superior Tribunal Militar julga especificamente a questão de permanecer ou não com as patentes. O que o STM vai fazer é verificar se a condenação penal que veio do STF torna esse grupo incompatível com a carreira militar, no entendimento de muita gente, e eu, entre eles, acho que não dá para eles usarem a patente de general, de capitão, de almirante, se estão condenados por golpe de Estado. O Tribunal Militar já sorteou um ministro relator e um ministro revisor para cada um dos casos. Alguns dos destaques, olha só, o Jair Bolsonaro, quem vai ser o relator do caso dele? O tenente brigadeiro Carlos Aquino, que foi indicado ao Tribunal Militar pelo Michel Temer. Então, olha, pode ter algum tipo de alívio ali. E no caso do general Heleno, quem vai ser o relator é o Celso Nazaré, que a origem dele é a Marinha, e ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro. O relator dá um prazo de 10 dias para que os militares apresentem a sua defesa escrita. O caso depois vai para o revisor, né? O relator pede a inclusão em pauta para o julgamento. Então é isso. Primeiro eles vão se pronunciar, os próprios réus condenados, depois relator e revisor também se pronunciam. O tema é analisado pelo plenário do STM, composto por 15 ministros, 10 militares e 5 civis. O presidente do Superior Tribunal Militar não vota, né? Em caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao réu. Esse o roteiro do que vem aí pela frente envolvendo Jair Bolsonaro. Falando ainda da família, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estão orientando seus aliados a baixar a bola, baixar o tom das críticas aos ministros do STF. A expectativa é convencer a corte a conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aí a Michele na tela, ó, né? Manchete do Globo. Por domiciliar a Bolsonaro, Michele e Valdemar pedem para os aliados reduzirem os ataques. No mês passado, inclusive, Michele se reuniu com ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes para tentar convencê-los. A linha de defesa dos bolsonaristas é adotar um tom humanitário, né, focando nas questões de saúde. A Michele já tem feito isso. A estratégia passou a ser sensibilizar os ministros e não confrontar. Lembram? O covardão do Bolsonaro, quando estava no poder, subia no palanque e dizia: eu não aceito mais decisão do Alexandre de Moraes, eu não cumpro. O filho dele, o Eduardo, dizia que ia fechar o Supremo com um cabo e um soldado. E agora, os dois covardes, um preso, outro escondido nos Estados Unidos, dependem da ex-primeira-dama, que está fazendo esse lobby mais inteligente nos bastidores para tentar, pelo menos, arrancar uma prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro. E pedindo assim, pelo amor de Deus, parem de atacar os ministros, senão nem domiciliar o Jair Bolsonaro vai conseguir. A família Bolsonaro ainda em destaque. Continuamos no capítulo Michele, né? Um climão dentro da família. O PL Mulher, que é presidido pela ex-primeira-dama, a Michele, tem ignorado solenemente, completamente, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Isso é visível nas redes sociais. Manchete na tela. Com Bolsonaros rachados, PL Mulher ignora nas redes a candidatura de Flávio. Aí, ó, os dois, lado a lado, mas eles não se dão. Isso está muito claro. A ação expõe o racha entre Michele e os filhos. Laura tem mais detalhes sobre esta informação de bastidor importante, Laura. Olha só, um levantamento feito pelo portal UOL mostrou que o PL Mulher não fez nenhum post sobre a pré-candidatura do Flávio desde o anúncio no dia 5 de dezembro. Não tem absolutamente nenhuma menção sequer nos últimos 2 meses, Rodrigo. E nesse mesmo período, a página oficial do Partido Liberal no Instagram fez mais de 40 postagens citando o Flávio e parte delas retrata a pré-candidatura do senador como uma herança do legado do pai, o Jair Bolsonaro, que está preso. O curioso é que nas redes sociais da própria Michele, a pré-candidatura do Flávio também foi completamente ignorada. O levantamento do UOL não encontrou nenhuma publicação da ex-primeira-dama sobre o enteado desde que ele foi anunciado na corrida presidencial, Rodrigo. Gostei da manchete que a nossa equipe colocou aí na tela. Deus e pátria, família, ficou para trás, né, Laura? E o levantamento, o resumo que a Laura trouxe. Postagens do partido. Aí falam bastante do Flávio, é claro.
Ele, com a candidatura forte, vai ajudar a fazer bancada para o partido. Mas a Michelle manda em duas coisas. No PL Mulher e nas redes dela, obviamente. E nessas duas, o Flávio não existe como pré-candidato a presidente da República. Bom, tudo isso motivado pelo clima que já vem desde o governo, um clima ruim entre a Michelle e os seus enteados, que são filhos do primeiro casamento do Jair Bolsonaro. De acordo com pessoas próximas à família, a ex-primeira-dama não ficou nada satisfeita com a decisão do Jair de lançar o filho 01 à presidência da República, já que ela própria tinha essa pretensão. Você se lembra, ela foi ao Ceará, desmontou aquele acordo que estava feito com o Ciro, agiu de maneira muito rápida, com o apoio de algumas lideranças, inclusive evangélicas. No momento seguinte, o PL foi lá e desfez o que a Michelle tinha feito, deixando claro que para o Jair, a Michelle é esposa, mas não é liderança política, dentro da tradição machista da família e do próprio Jair, que dizia que ter uma filha, mulher, era dar uma fraquejada. E é ela que está fazendo uma força para tirar da cadeia. E o sujeito trata assim a ex-primeira-dama. O mais provável é que Michelle dispute uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Parlamentares bolsonaristas no entorno de Michelle têm criticado a postura dela, que estaria priorizando vontades pessoais em detrimento de um projeto político. Ué, e os outros estão fazendo o quê, né? Inclusive algumas frases em tom bastante machistas contra a Michelle, né? E não da nossa parte, mas da parte dos bolsonaristas, dizendo frases aquelas que eles costumam falar em relação às mulheres. Bom, o Jair Bolsonaro está preso, é presidiário, está pedindo arrego para a mulher para ver se consegue sair da cadeia, mas ele pode sair impune de um outro caso, gente. Importante a gente trazer de volta esse caso. O caso das joias. Vocês lembram do caso das joias? Muita gente apostava que esse seria o caso mais fácil de pegar, né? Nesse caso seria mais fácil pegar o Bolsonaro, porque aqui é roubo. Pelo menos a acusação é essa. A investigação sobre as joias está empacada e pode prescrever, pelo menos em parte. As investigações começaram em 2023 e tramitam em várias áreas: criminal, administrativa e fiscal, né? As aduanas aí, porque eles trouxeram as joias sem declarar. Essa última, da parte da investigação na Receita Federal, é a que corre mais risco de prescrição e a Laura Couto traz a explicação para a gente. Laura. Rodrigo, para quem não lembra muito bem, a história é a seguinte: um conjunto de 6 itens entrou no Brasil em 2021 sem ser declarado nem detectado pelas autoridades brasileiras. E entre os itens estavam um relógio, uma caneta, um anel e um rosário. Esse estojo, que passou despercebido, foi entregue ao Bolsonaro, que tentou vender as joias avaliadas em mais de 6,8 milhões de reais. O episódio gerou um procedimento no TCU, o Tribunal de Contas da União, que resultou em uma apuração aduaneira e uma investigação penal, pela qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado perante ao STF. Mas, desde que o Jair Bolsonaro foi indiciado, não há novidades no processo, que está nas mãos do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E tem mais: no âmbito fiscal, a Receita acendeu um alerta para o risco de prescrição, já em outubro desse ano de 2026, dos crimes de descaminho e advocacia administrativas. Isso caso o TCU não compartilhe com o órgão informações sobre as joias, que ainda precisam passar por perícia, Rodrigo. Então é isso, está andando devagar, eu acho que é proposital, para pelo menos livrar o Bolsonaro de uma condenação por roubo, por descaminho, como se diz, por contrabando, seja o que for. Mas é uma condenação que daí não é golpe de Estado, é meter a mão no patrimônio que não é dele. E aí tem uma tentativa ali de setores da administração pública de poupar o Jair Bolsonaro, e é importante que ele seja responsabilizado também por isso. Você lembra? Chegaram a mandar o relógio para os Estados Unidos, depois o advogado do Bolsonaro correu para lá, recomprou o relógio, trouxe de volta. Tentou, né? Teve aquelas outras joias que foram mandadas, que o pai do Mauro Cid recebeu nos Estados Unidos, tirou fotografia, está tudo documentado. Então, por que não está andando? Tem aí algum acordo para proteger o Jair nessa investigação, pelo menos. Pessoal, vamos falar da pauta que interessa a maioria do povo brasileiro? A pauta de projetos ainda em 2026, no Congresso Nacional. Olha só, o governo federal conseguiu emplacar a primeira vitória do ano e é algo muito importante, efetivo, que tem resultado material, concreto, para uma parcela importante da população brasileira. O Congresso aprovou a medida provisória chamada de Gás para o Povo. A proposta substitui o auxílio gás
e vai oferecer recargas gratuitas de botijões de 13 quilos para mais de 15 milhões de famílias. Está aqui na nossa manchete. O Congresso aprova o programa do gás e o governo tem primeiro projeto aprovado em 26. Laura. Rodrigo, novo ano, novas prioridades para o governo. E com uma aprovação esmagadora de 415 votos contra 29, a medida marca oficialmente a retomada do ano no Congresso, além de ser uma conquista importante para a parcela mais vulnerável da população, como você mencionou. De acordo com o Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética, cerca de 5 milhões de casas usavam em 2022 biomassa, lenha, carvão ou resíduos como principal fonte para cozinhar, mesmo tendo acesso ao gás, Rodrigo. Mas agora, famílias com renda per capita de até meio salário mínimo vão ter acesso a uma quantidade definida de botijões por ano, conforme o número de integrantes da família, Rodrigo. É isso, Laura, parece incrível. Eu sei que quem nos acompanha aqui, as pessoas têm internet, então não estão nessa situação de vulnerabilidade. Mas eu, como repórter, já fui, já vi, e não só nos locais mais longínquos do Brasil, não. Nas periferias de grandes capitais, gente que cozinha fazendo fogueira no fundo de casa, em favelas, comunidades. A pessoa arruma uma madeirinha ali, queima, porque não tem como comprar o gás. Às vezes compra um botijão, o mês vai terminando, não tem dinheiro para comprar o segundo, para recarregar. Aí vai para a fogueira e aí pode se queimar. Às vezes cozinha com querosene, enfim, tem de tudo. Álcool para tentar fazer o fogo. Então é algo que é para dar segurança alimentar e inclusive para a saúde também, porque tem muita queimadura provocada por conta disso. É incrível. O país vai superando a miséria e a pobreza, mas ainda há bolsões onde uma medida como essa é fundamental para garantir segurança alimentar e de saúde pública. Bom, falamos dessa aprovação do Vale Gás, né? A próxima meta do governo Lula é focar agora na aprovação do fim da escala 6x1. O Planalto quer enviar o projeto de lei para o Congresso Nacional logo depois do Carnaval. Aí você fala, mas já não tinha uma proposta? Tinha. A Erika Hilton, né, era a principal defensora disso, mas agora vai ser uma proposta que vem com o peso e a chancela do Palácio do Planalto. Uma proposta que chega com pedido de urgência constitucional, o que obriga a Câmara a votar o texto em até 45 dias. De acordo com o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, a proposta é uma das prioridades do governo na agenda legislativa nesse início de ano. Segundo o deputado, o Lindbergh, que está aqui na tela, o texto é completamente novo e a estratégia é inaugurar formalmente o debate a partir de uma proposta do Executivo, que agregue setores amplos, não fique com a cara de ser uma proposta de uma deputada, apesar da importância da Erika Hilton ter levantado essa bandeira, e isso acho que ninguém tira dela, mas um projeto talvez com mais amplitude tem mais chance de ser aprovado e o governo começa forte na pauta social no ano de 2026. Vale Gás e o fim da escala 6x1. Pessoal, o governador do Distrito Federal, hein? Ele tem amigos, né? Porque ele consegue escapar de todas. Ele foi conivente com a tentativa de golpe de 8 de janeiro e não foi indiciado. E estou falando do Ibanez Rocha. Depois ele tem acusações aí em outros casos de corrupção e vai escapando de todas. Quem é que protege? Por que o Ibanez é tão protegido? A CPI do crime organizado, olha só essa, cancelou a sessão prevista para ouvir hoje os representantes do governo do Distrito Federal. Você lembra? O governo do Ibanez tentou comprar o Banco Master com orientação dele e também escapou disso. Agora o crime organizado, CPI, quer ouvir o governador. A mudança na agenda ocorreu depois da comissão levar um bolo do Ibanez Rocha. Ele simplesmente não compareceu. E a equipe dele também não. A Laura tem mais detalhes sobre esse fato. Laura. Rodrigo, olha que louca essa história. O governador Ibanez Rocha recebeu o convite para falar na CPI, mas recusou logo de cara. Então o governador resolveu mandar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Sandro Avelar, para prestar esclarecimentos sobre o modelo de enfrentamento ao crime organizado no Distrito Federal. Só que o Sandro Avelar também não apareceu, Rodrigo. Deu um duplo chá de sumiço aí, o pessoal do Distrito Federal. No lugar dele, quem esteve presente foi o secretário executivo da Secretaria de Segurança
Segurança Pública, que chama Alexandre Paturi. Só que na avaliação dos integrantes da CPI do crime organizado, o representante enviado não tinha autoridade política nem administrativa suficiente para responder em nome do governo distrital, o que levou ao cancelamento da oitiva de hoje. E por conta desse descaso, o presidente da CPI, que é o senador Fabiano Contarato, ele anunciou que vai apresentar um requerimento para a convocação do governador Ibanez Rocha. E diferentemente do convite, essa convocação obriga o comparecimento do chefe do executivo sob pena de responsabilização por crime de desobediência. Rodrigo, agora vai ter que aparecer, né? Olha, é um descaso completo. Só faltou falar assim, manda lá o rapaz do almoxarifado, vai. Pega aí, tem alguém aí passando. Rapaz, ele recebeu um convite formal do Congresso Nacional. Quem é que protege o Ibanez Rocha? Ele tem que ser investigado no caso Master. É o maior escândalo financeiro da história, está escapando no caso Master. Ibanez Rocha escapou já na investigação do golpe de Estado. O que ele tem? Por que ele tem medo de falar na CPI do crime organizado? Não está sendo acusado de nada. Vai falar sobre estratégia de combate. O que ele sabe? O que ele pensa que podem perguntar para ele? Sobre o BRB? Sobre o uso de um banco estatal para salvar um banco quebrado como era o Banco Master? É aí que está o negócio. Mas ele é protegido, hein? Falando no Ibanez, a Polícia Federal abriu hoje novo inquérito para investigar suspeitas de gestão fraudulenta no Banco de Brasília, acabei de citar, e o BRB. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF ao ICL Notícias, está na nossa manchete, olha aí. Diretor-geral da PF confirma um inquérito para apurar gestão fraudulenta no BRB. A instituição ligada ao governo do DF fez uma proposta de compra do Banco Master em março do ano passado. Esse episódio levantou muita suspeita no Banco Central. O novo inquérito, no entanto, foi aberto porque há outros indícios de prática de gestão fraudulenta. Ou seja, isso aqui não é o caso Master. São outras fraudes relacionadas ao BRB na gestão do senhor Ibanez Rocha. O BRB informou em nota hoje que entregou à PF e ao Banco Central relatório de apuração interna com todos os achados relevantes sobre possíveis irregularidades. Vamos lá, vamos seguir acompanhando. Atualizações também do caso Master. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente da Rio Previdência, Davis Marcon Antunes. Isso nas investigações sobre o banco de Daniel Vorcaro. Você se lembra, a Rio Previdência botou o dinheirinho do funcionário público do Rio de Janeiro no Master para favorecer o Vorcaro e pode comprometer a aposentadoria de milhares, para não dizer milhões, de funcionários lá no Rio de Janeiro. Laura Couto. Rodrigo, a gente tem aí o caso Master derrubando mais uma figura importante, né? A prisão de hoje é resultado das investigações que apuram suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de recursos e corrupção no Fundo de Previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. No caso do Davis, foi na gestão dele e de outros 2 ex-diretores que o Rio Previdência fez aportes de R$1 bilhão no Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. Além disso, o Davis foi preso na divisa entre o Rio de Janeiro e São Paulo no momento em que ele tentava fugir. A Justiça também apontou indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas no mandado de prisão. Rodrigo. Então é governo do Distrito Federal e governo do Rio de Janeiro. São os dois mais envolvidos nessa falcatrua com o Vorcaro na quebra do Banco Master. Vamos para o noticiário internacional. Escândalo nos Estados Unidos, caso Epstein, mas que também atinge o Brasil. Olha só o que nós vamos trazer aqui, porque são milhões de documentos revelados. Então, essa garimpagem está sendo feita aos poucos. Olha o que apareceu hoje. Jeffrey Epstein, o empresário acusado de vários crimes sexuais, ligação com o Trump, manifestou interesse em 2016 na compra de uma agência de modelos brasileira, ou com brasileiras. O objetivo era ter acesso às garotas, entre aspas, né? Ter acesso às garotas. A informação aparece na troca de mensagens entre Epstein e um de seus sócios, né? Esse sócio enviou ao empresário morto, né, e principal acusado dessa rede de abuso sexual, enviou um relatório sobre 3 agências brasileiras de modelo, sendo elas a Elite, a Ford Models e a Equipe. O documento está entre os milhares de arquivos divulgados pela Justiça dos Estados Unidos. A gente vai colocar aqui na tela alguns trechos dessa troca de mensagens. O primeiro deles revela que Epstein cogitou mesmo abrir negociações com uma das agências brasileiras para comprar essa agência e assim ter acesso direto às modelos. Está aqui, ó.
Ele está dizendo assim, pode assinar o acordo de confidencialidade e obter os números da Ford. O que quer dizer isso? Ele estava autorizando o associado dele, faz um acordo e aí a gente vai saber quanto que vale a empresa para ver se eu entro de sócio, se eu compro, etc. Isso está nesse e-mail de 2016, falando na compra da agência brasileira. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela, o associado do Epstein diz que seria importante ele ter acesso a esses modelos nos concursos internos, antes delas virarem supermodelos. Por quê? E aqui tem a canalice totalmente revelada. Olha o que ele diz. Há muitas oportunidades para conhecer modelos, né, de uma maneira geral, mas acredito que você não tem o mesmo acesso direto do concurso, onde as garotas são majoritariamente caipiras e sem experiência. Olha o que ele fala. Se você for dono da agência, você vai ter acesso direto às garotas, ainda quando elas são majoritariamente caipiras, sem experiência, ou seja, vindas do interior, não são já supermodelos estabelecidas. E aí é mais fácil capturar para a rede de prostituição e de exploração sexual. Falando abertamente, nesse caso, das modelos brasileiras. E tem um último trecho aqui, em que eles comentam também a possibilidade de comprar uma das agências brasileiras. Isso envolveria ter acesso a todas as garotas com as quais você pode decidir o que fazer. É raro que a vencedora desses concursos realmente estoure no mercado. Geralmente é uma garota aí negligenciada, e é por isso que eu gosto disso. Para você, quero dizer, você basicamente poderia levar essas garotas de avião para qualquer lugar dos Estados Unidos. Há uma agência brasileira que faz até os vistos. Ou então você leva para Paris ou para o Caribe. Está explícito aí. Então, o Epstein tinha essa rede, ele levava muitas mulheres do leste europeu para os Estados Unidos para fornecer, como se fosse mercadoria, para poderosos empresários, políticos, alguns intelectuais também, supostamente. Mas ele ficou de olho também nas brasileiras e isso está explícito agora nesses documentos. Importante e revelador de como opera a elite mundial, ou pelo menos a elite ocidental. Podre, podre, podre. Falando em Brasil e Estados Unidos, mas mudando totalmente de assunto, o presidente Lula quer zerar completamente a história do tarifaço. É o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin hoje. O ministro, ele também é ministro de Indústria e Comércio, né? Disse que o presidente Lula quer acabar com as tarifas em sua viagem a Washington no próximo mês. Você lembra? O Lula vai lá visitar o Trump, conversar com o Trump, e quer aproveitar para zerar essa história de tarifas. De acordo com Alckmin, apesar dos avanços na redução das taxas, uma grande parte da indústria ainda está sujeita à taxa de 50% que foi estipulada pelo Trump naquele arrobo, naquele momento de ataque total ao Brasil. Falando ainda do Donald Trump, o governo dele vai apresentar amanhã um pacto com 20 países com o objetivo de isolar a China no comércio e fornecimento global de terras raras. Falamos bastante disso ontem com o Jamil Chad no N2, e esta é uma apuração exclusiva do Jamil para o site CL Notícias. Trump irá propor acordo para ter acesso a terras raras no Brasil. Vai fazer isso, segundo a apuração do Jamil Chad. Laura tem mais informações. Rodrigo, a reportagem apurou que a delegação brasileira que vai estar presente aí no encontro em Washington não vai assumir qualquer compromisso de imediato, ou seja, vai primeiro encaminhar a proposta de aliança para o Itamaraty, para o Palácio do Planalto e para outros ministros, Rodrigo. Até porque o Brasil quer evitar fazer parte de uma iniciativa que posicione o país aí num eixo de disputa de poder no mundo, principalmente por ser aliado da China ali no BRICS. Entre os pontos principais aí do pacto está a criação de um sistema de controle de preços, a garantia de que barreiras não vão ser estabelecidas e que um acesso vai ser estabelecido às reservas do país aqui no Brasil, Rodrigo. É isso, Laura. Obrigado pelas informações. Só para completar o pacote Trump, né? Depois de muitas acusações e brigas públicas com o presidente da Colômbia, o Donald Trump, né, recebe Gustavo Petro lá na Casa Branca em Washington. Vale lembrar que Trump já chegou a acusar o Petro de envolvimento com tráfico de drogas, assim como fez com Maduro. O Petro reagiu e disse que o clã de pedófilos quer acabar com a democracia na Colômbia. Então, um chamou o outro de traficante e o Petro chamou o Trump de pedófilo, ou pelo menos integrante de um clã de pedófilos. Eles vão se encontrar. Então, o Trump se encontra agora com o Petro e no mês que vem
com o presidente Lula tentando refazer algumas pontes aí com a América Latina. Obrigado, Laura, pela parceria ao vivo aqui em mais um programa ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Muito bom ter você de volta. Muito bem, Laura. Digo a mesma coisa, está de volta aqui. E o ICL faz história, hein? Já fez e vai refazer. O Mapa da Mina 2026 está com um replay liberado, as previsões do Eduardo Moreira, projeções. O pessoal de mercado errou tudo, né? Disseram que o dólar ia explodir, que a economia ia afundar, que o desemprego ia subir. Erraram tudo. E aí, como é que eles podem recomendar bons investimentos para você se eles erram também na macroeconomia? Então fica de olho nas projeções e nas dicas do Eduardo Moreira. Ele já apresentou isso no fim de janeiro e agora esse replay da aula está liberado. O Mapa da Mina, para todo mundo aproveitar, você se inscreve em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, assiste e aí você vai ter acesso a muitas dicas importantes para 2026. O ICL Urgente volta amanhã, vem aí o ICL Notícias, segunda edição. Uau, que evento foi o Mapa da Mina! Dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, um gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.